Isso. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Vamos dar sequência ao nosso culto de adoração ao nosso Deus nessa quinta-feira que o Senhor tem reservado para nós. Possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, agradecendo a Jesus por todas as suas incontáveis bênçãos nas nossas vidas, agradecendo ao Senhor pelos milagres nas nossas vidas e, o mais importante, podermos aprender mais da palavra do Senhor, aplicarmos nas nossas vidas e vivermos por ela em o nome de Jesus. Amém? As irmãs, os irmãos que podem, por favor, vamos de pé. Vamos consagrar esse tempo ao nosso Deus, pedir a bênção de Jesus. Quem está chegando na transmissão também, uma boa noite para todos. Vamos adorar o Senhor com alegria, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Jesus, ó Deus, por essa quinta-feira, ó Pai, por esta semana que o Senhor tem reservado para nós, Senhor Jesus, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, ó Pai, pelas tuas ricas bênçãos, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão, Pai, pela tua mão, Senhor. Jesus, pelo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. E agora nessa noite, ó Pai, queremos te adorar. Queremos, ó Deus, bendizer o teu santo nome, ó Pai. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Senhor. Pai, o que temos cometido, ó Deus maravilhoso, que não é do teu agrado, nos perdoa, Deus maravilhoso, Senhor, nessa hora, Senhor Jesus. Branqueia, ó Pai, as nossas vestes, Senhor, no teu sangue, ó Deus soberano, Jesus. Pai, pois queremos te adorar, queremos, ó Pai, apresentar os nossos corpos, Senhor. Queremos, ó Pai, levantar as nossas mãos, Senhor Jesus, ó Pai, puras, Senhor Deus, sem ira, sem mácula, Pai. Senhor, louvar o teu nome, Jesus, nessa noite. Recebe o nosso culto, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada família, Deus, aqui representada. Abençoa, Senhor, do menor ao maior, ó Pai, deste púlpito, Senhor, a porta, Pai. Deus, aos que estão na transmissão, abençoa cada casa, abençoa, Senhor, cada família. Pai, continuamos orando, Senhor, por esse bairro, por este lugar, Senhor. Deus, pelo Maitá, por Vila Nova Mariana, pela Vila Feliz, Senhor, pelo Continental, Senhor. Toma, meu Pai, essa extensão nas tuas mãos. Deus, opera o teu milagre. Opera, Senhor Deus, o milagre da salvação. Opera, Pai, o milagre da cura, Senhor, o milagre da restauração, Pai, da libertação, Senhor. Alcança este lugar, ó Pai. Deus, onde estiver nesse momento um povo reunido agora, Pai, te buscando, te adorando, abençoa, Senhor. Fala, Deus maravilhoso, em cada coração, Senhor. Muda, Rei da Glória, Pai, a história deste lugar, Senhor. Deus, que a tua igreja, o teu povo, Pai, venha te clamar, orar, Senhor, suplicar as tuas misericórdias, Senhor. Vem com avivamento neste lugar, Senhor. Deus, alcançando homens, mulheres, famílias, crianças, Senhor. Deus, oramos porque cremos, ó Pai. Oramos, Senhor, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina assim, Senhor. Pai, o Senhor não está com os teus ouvidos agravados, Senhor, nem as tuas mãos encolhidas, Senhor, mas os nossos pecados, ó Pai, é que nos afastam de ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor encontre nessa igreja, ache nessa igreja, Pai, coração quebrantados, corações, ó Deus, contritos, pois o Senhor não despreza, meu Pai. Fica conosco, Senhor. Consagramos esse período a Ti, Senhor. O meu irmão, a minha irmã, toma diante de Ti. Os que não puderam estar, Senhor, abençoa da mesma forma. Os que estão enfermos, cura, levanta, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Agrada-te de nós, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Queremos, Pai, rasgar o nosso coração, Senhor Jesus, no Teu altar, ó Deus. Obrigado, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele todo louvor, a Ele toda glória. Esse culto é para Ti, Jesus. Vamos adorá-lo. Amém, irmãos, graças a paz.
Coloca a mão no seu coração, vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com Ele. Agradecer pelo mais o privilégio de estarmos aqui mais uma noite. Vamos nos entregar nesta noite, Senhor, totalmente a Ti. Teu toque abriu os olhos do nosso coração, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare mais uma vez. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar,
sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos ser um verdadeiro adorador, Senhor. Queremos, Senhor, cada vez mais te adorar em espírito e em verdade, Pai. Queremos, Senhor, buscar ao Ti como se fosse a última vez. Declare: Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, Te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir
Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Só as vozes. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor, ache em nós verdadeiros adoradores. Aleluia. Senhor, que é um lugar de descanso em Ti, um lugar de refrigério, Senhor. Que esse lugar só tem em Ti, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. De descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Mais uma vez. Há um lugar de
de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor, Pai. O Senhor está no meio das nossas lutas. O Senhor guerreia as nossas guerras, Senhor. O Senhor é o nosso consolo no dia de tribulação, Pai. Que essa venha ser a nossa canção, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas com a mesma alegria em nome de Jesus.
Boa noite, igreja, mais uma vez a todos, a paz do Senhor. Amém, amados. Pois bem, irmãos, eu gostaria nessa noite de trazer um breve relatório aos amados da Terra Prometida. Fomos espiar a terra, temos relatórios positivos. Provavelmente amanhã nós já estaremos pegando a chave e seguindo já com as adequações para nós seguirmos aí, avançarmos para os próximos passos de finalizarmos aqui, e iniciarmos lá um novo período. Como falei, irmãos, nós temos até 14 de agosto? Setembro, né? Isso aí, estou perdido no tempo. Até setembro, 14 de setembro e 15 para nós entrarmos lá no outro lugar. E, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Para mais uma vez agradecer a ajuda da igreja nas contribuições, nas ofertas, nos dízimos. Como falei em adequações, nós precisamos agora levantar uma parede. Hoje eu comprei já esse material, está chegando amanhã, por volta no período da manhã. E, amados, como trouxe, eu gostaria que os irmãos pudessem estar nos ajudando nesse momento, que de maneira alguma nós venhamos onerar, colocar um peso em cima da igreja, de maneira alguma, mas que você possa, com toda a generosidade, todos esses anos, alegria no seu coração, que você tem feito, as contribuições, que vocês continuem fazendo isso, pois permanecemos pagando aluguel, não é o nosso lugar próprio ainda, então temos o nosso aluguel para pagar, sem contar essas adequações que precisamos fazer lá no local. Então, que os irmãos possam entender essa nossa necessidade e nos ajudar nesse desafio, nesse projeto, nesse propósito que nós temos. Esse material que compramos hoje pela manhã é para fazer aquela parede dividindo a nave da igreja em si, com os departamentos lá atrás, salas, cozinha, mas lembrando que precisamos fazer um palanque ainda, como esse, e depois a nossa house mix, a nossa casa de som. Então ainda há esses investimentos a fazerem, e sem contar aos poucos o que nós precisamos estar adequando nessa reta final, menos aí de 20 dias que nós temos. Então eu quis trazer esse relatório para os irmãos. Aqueles que tiverem alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, pode vir estar falando comigo, com a minha esposa. E estamos aí nessa reta final para avançarmos. E aquilo que eu tenho dito aos irmãos amados, vamos orar, continue orando, apresentando aquele lugar, aquele local diante de Deus. Conversando com o irmão Henrique agora há pouco, ele já tem ouvido notícias ali, alguns já estão sabendo que ali vai ser uma igreja. E então, amados, que nós venhamos continuar orando, colocando diante do Senhor, que seja um tempo novo, um refrigério, algo de Deus para as nossas vidas, e que o Senhor faça o seu querer e a sua vontade em nós, naquele lugar, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que nós venhamos continuarmos firmes nessa fé, nesse propósito, e que mais o Senhor faça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Minha irmã Maria está ali com os envelopes, quem quiser dê um aceno para ela. Quem já fez via Pix, agradeço as contribuições de coração. Amados, aqui em todos esses anos, tentei uma vez fazer um envelope específico para alguma coisa, mas não deu muito certo, tá? Mas aqueles que assim quiserem, e talvez, pastor, eu quero dar mensalmente R$5, R$10, R$15, para ajudar nas parcelas aí das adequações, fique à vontade, tá bom? Essa aqui vai ser meus R$5 mensalmente.
Foi o que eu falei, que você não deixe de fazer seus dízimos, suas ofertas, mas talvez, caso no seu coração você queira nos ajudar mensalmente, pastor, está aqui meus R$5 para ajudar na parcela da parede, na parcela do púlpito, do palanque, da house mix, né, daquilo que precisar fazer, da porta de vidro, queremos colocar a porta de vidro lá, né? Então, os irmãos fiquem à vontade para nos ajudar, tá? Não tem carnê não tem nenhum envelope específico, mas aqueles que quiserem fazer, que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, pela generosidade, Senhor, da tua igreja, do teu povo, Jesus, que tem entendido, Senhor, primeiramente, à luz da tua palavra, Senhor, a necessidade, o comprometimento, Deus, em estarmos contribuindo, ajudando, Senhor, Pai, porque as bênçãos vêm de Ti, a saúde vem de Ti, Senhor, e sabemos que todas as coisas, Senhor, Deus, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Continua, Deus, a abrir, Senhor, as janelas do céu sobre essa igreja, Pai, sobre Peniel, Vila Nova Mariana, sobre Peniel, Parque Continental, Senhor. Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, por cada pix recebido, Senhor. Deus, por cada contribuição em espécie, Senhor Jesus. Deus, eu oro pela vida financeira dessa igreja, Pai. Que o Senhor abra portas, Senhor Deus querido. Que o Senhor envie os recursos, ó Pai. Quem tem o seu negócio próprio, quem recebe, Deus, Pai, do governo, os seus benefícios, Senhor. Pai, aquele registrado, o concursado, Senhor, quem está estudando para um concurso, abençoa, Senhor Jesus, ó Pai. Eu oro por essa igreja, eu oro, Deus, por todas as áreas, Senhor, da vida dos meus irmãos, Senhor, ó Deus da glória, Pai, pela área sentimental, pela área conjugal, Senhor, Deus, pela área espiritual, material, financeira, Deus, em todas as áreas da vida do meu irmão, Pai, da minha irmã, Jesus, abençoa, que de nada, Senhor, eles tenham falta, guarda, Pai, a despeito, Senhor, da questão mundial, Senhor, Pai, da nossa nação, Senhor, Deus, guarda o teu povo. Guarda, Senhor, a tua igreja, como a tua palavra nos instrui, Senhor, para orarmos pelas autoridades, pelos reis, Senhor, para que o teu povo venha ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, Senhor. Nós oramos nesse momento, Pai, Deus, ainda que venham situações, ó Pai, Deus, catastróficas, Senhor, Deus, na economia, abalo, Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, causas na justiça, ajuda, Senhor, supre, Pai, a necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor. E nessa nova empreitada que estamos, Senhor, estamos diante, ó Pai, de compromisso, Senhor, de valores assumidos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse novo tempo, Pai. O nosso maior alvo, Senhor, é anunciar o Teu Evangelho, Pai, é pregar, Deus, as boas novas, é ganharmos vidas para Ti, Senhor. Deus, é nisso, Pai, que o meu coração está, Senhor Jesus, voltado, aplicado, Senhor, Deus, e como de toda a igreja, e que assim venhamos ser, Senhor, ó Pai, sal da terra, luz do mundo, Senhor, Pai, naquele lugar que o Senhor use, Senhor, a vida de cada um aqui, Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Toma aquele bairro diante de Ti, as demais igrejas, Senhor, Deus, faz o Teu querer e a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Fiquem à vontade para contribuir. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estou chamando minha irmã Karina.
estará ministrando a palavra do Senhor a nós nessa noite. Vamos orar pela serva do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, Deus maravilhoso, queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, por esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui na tua casa, rever os nossos irmãos, Senhor Jesus. Deus, louvar o teu nome, contribuir na tua casa, ajudar na tua obra, Pai. Deus, e agora preparado está, Senhor, a terra do nosso coração, Senhor, para te ouvir. Usa, Deus, a tua filha como tu queres, Senhor, aquilo que ela preparou, reservou, Senhor, aquilo que o Senhor encheu o seu coração. Usa a tua filha como tu queres. Fala, Senhor, aos nossos corações. Deus, que todo roubo da palavra, Deus querido, toda comichão nos ouvidos seja repreendido em o nome de Jesus. Usa a tua filha, nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Som. Isso. Glória a Deus. Amém? Paz a todos. Irmãos, eu gostaria nessa noite de compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1. Aquele que puder, abra comigo no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, depois de Obadias, versículo 1 em diante. Um dos profetas menores, é um livro pequenininho, então a gente às vezes passa nem percebe, né? Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, vou fazer a leitura, que diz da seguinte forma: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a cidade de Nínive, pregue contra ela, a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma grande tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse: Como pode você ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que apareceu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O povo que você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer para você, para que o mar se acalme? E respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? Vou fazer mais um minuto de oração. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Que possamos, Senhor, ser edificados por meio da sua palavra. Eu creio que o Senhor já tem falado conosco. Mas, Senhor, que preparado esteja a terra do nosso coração para receber a sua palavra, Pai. Para que ao tempo determinado dê os seus frutos
e que possamos a cada dia compreender qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar a respeito do que está acontecendo nesse capítulo 1, apesar de ter feito uma leitura um pouco mais extensa, se faz necessário para a gente compreender, mas a guisa assim, de contextualização mesmo, a gente entender alguns pontos principais. Primeiramente, quem é Jonas? Jonas, como nós fizemos a leitura, ele vai ser um hebreu que recebe do Senhor uma mensagem, então se configura como profeta, e ele recebe uma mensagem direta do Senhor, a qual lhe dava uma ordem bem específica, que ele deveria ir à cidade de Nínive e pregar contra a maldade da cidade. Bom, ele ouve, ele tenta fugir da face do Senhor e vai para outro lugar. E nós temos outro ponto. Primeiro nós temos o profeta, que está fugindo, que recebe uma ordem, mas não quer se submeter à ordem de Deus. E nós temos a cidade de Nínive, que não é um território. É interessante essa passagem, porque não é um território hebreu. Nós não estamos falando do povo de Deus em termos de aliança ao que Deus tinha feito com Abraão, né? Pelo menos assim, não pelo que eles entendiam naquele momento ser o povo de Deus. Eles eram gentios, mas ainda que fossem gentios, Deus havia os julgado, e pela sua maldade o Senhor havia dado uma ordem a Jonas para que pregasse contra aquela cidade. E aquela cidade, então, caso eles não se arrependessem, aquela cidade receberia o juízo de Deus, iria receber o juízo de Deus. Então nós temos dois pontos aqui principais, para a gente entender um pouco dessa narrativa. Jonas, como aquele que foge, e a cidade que está entregue ao pecado e que vai ser por Deus destruída. O que já é interessante entender, porque o juízo de Deus, apesar do Antigo Testamento tratar especificamente dos judeus, e como Deus ele constrói um povo por meio deles, o Antigo Testamento, como uma espécie de sombra, vai nos mostrar que o que Deus faz, na verdade, é juntar todos os povos para si. Não seriam apenas os judeus o seu povo, mas o povo do Senhor é a sua igreja. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus se fazem judeus, não etnicamente, mas judeus espirituais, porque nós seguimos a pisada de Abraão. Então a gente tem aqui uma terra que, apesar de não fazer parte ali da aliança, como uma sombra para o que nós temos hoje, também é uma cidade que está debaixo do juízo de Deus. E Deus, por ser o Criador de todas as coisas, tem toda a autoridade de também julgá-la. Não só os judeus, mas a qualquer tipo de etnia, a qualquer tipo de cultura, a qualquer tipo de cidade. Seja essa judia, seja essa gentia, como é o caso aqui dos ninivitas. Bom, Jonas ouve e Jonas tenta fugir da face do Senhor, mas a gente, lendo as escrituras, a gente percebe que Jonas não consegue, né? Aliás, ninguém consegue fugir da face de Deus. Bom, tendo dito isto, quando Jonas já estava no navio, o capitão chega a ele e faz essa pergunta: por que você está dormindo, tendo em vista tudo o que estava acontecendo? E ele faz essa pergunta exatamente porque o mar estava agitado, o navio iria, o que eles percebiam é que o navio iria se afundar, os ventos estavam fortes. Então, dada a circunstância, não fazia sentido, né, todos estavam ali apavorados, não fazia sentido Jonas estar ali dormindo, descansando, com todas essas coisas ocorrendo. No entanto, irmãos, aí chegamos em um ponto muito interessante, onde eu vou querer focar a ministração nessa noite.
Jonas, ele foge do Senhor quando ele recebe uma ordem, e no capítulo 4, o escritor, ele revela o motivo. Jonas, ele foge do Senhor, ou pelo menos tenta fugir do Senhor de forma, é claro que ineficaz, porque nós não conseguimos fugir da face do Senhor. Jonas foge porque a compreensão dele de justiça é uma compreensão muito limitada. No capítulo 4, vai ficar muito claro que Jonas sabia que a partir do momento em que ele pregasse contra a cidade de Nínive e ele se arrependesse dos seus pecados, o Senhor iria perdoar. E era exatamente isso que ele não queria. Ele não queria que Deus trouxesse misericórdia, mas ele queria que Deus trouxesse para a cidade juízo, porque na sua compreensão era justo que eles fossem condenados. É interessante porque o livro de Jonas não é tanto sobre o outro, o profeta que vai falar sobre o pecado da nação, mas é o profeta que Deus vai falar algo sobre ele, especificamente. Não é tanto sobre Nínive, mas é sobre Jonas. Tanto que esse livro, que é curto, ele termina com uma indagação de Deus ao profeta, a ele. Então Jonas tinha uma compreensão muito limitada. Eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos no capítulo 4, no versículo 1, que diz da seguinte forma: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Ele fica descontente porque ele está debaixo de uma boboreira e Deus, ele manda bichos para que ela fique oca, passa ao sol, bate na cabeça dele e ele acaba desmaiando. Com isso enfurece, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso? Na verdade, isso vai ser posteriormente. Aqui no caso, ele prega contra Nínive, e ele fica sentado, ele vê que o Senhor não traz juízo para a cidade. Jonas, porém, fica profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, capítulo 4, nesses versículos, fica muito claro que a tentativa dele de fugir não é porque Jonas tinha medo do que poderia acontecer com ele quando ele pregasse, não era por uma retaliação, mas é pela ideia da sua justiça. E eu gostaria de, nessa noite, focar um pouquinho sobre isso. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. A justiça é um dos atributos de Deus que foi passado a nós, tanto que Deus cobra que nós também sejamos justos. E o que é justiça? Justiça é a qualidade, ou também a ação, mas a qualidade daquilo que é reto, aquilo que não pende nem para um lado nem para o outro, como Jó, que era considerado justo diante de Deus, um homem reto, um homem que não faz curva segundo a sua conveniência, um homem reto, um homem justo. E Deus é justo, e Deus aplica a sua justiça de forma perfeita. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus tem outros atributos, como a longanimidade, como o amor, como a misericórdia. Deus tem vários atributos em si e não apenas um. Bom, Deus é justo e aplica a sua justiça de forma perfeita, mas isso não significa que a justiça de Deus, ela ocorre derivada ao sentimento do homem, nem mesmo no nosso tempo. O que Jonas queria era que aquela cidade não fosse restabelecida. O que Jonas queria não era que aquelas pessoas se arrependessem, ou que Deus se arrependesse do que ele iria fazer, mas sim, Jonas queria que eles recebessem o castigo de Deus.
Porque a sua noção de justiça era que se eles houvessem pecado, então eles merecem sim condenação. E de fato, irmãos, toda condenação, ela é justa. Deus não é injusto quando condena. Deus não é injusto quando aplica um castigo. Deus não é injusto quando o tempo acaba e aplica a sua devida punição. Mas a justiça de Deus, ela não ocorre no nosso tempo. Quando a gente acha que uma punição, por exemplo, quando um castigo precisa ser aplicado, mas ela é fruto da agenda do próprio Deus. E com isso tem um texto muito interessante que eu gostaria que meu esposo colocasse, que está em Tiago, e os irmãos abrissem também. Tiago capítulo 1, versículo 20. Tiago 1, no seu capítulo 20. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não era o quanto Jonas estava irado, ou enfurecido, ou quanto ele entendia da sua própria justiça, que iria fazer com que a justiça de Deus ocorresse. Não é a nossa ira, a nossa concepção, a nossa ideia de justiça que vai fazer com que Deus aplique a sua. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. E sobre isso, irmãos, é importante a gente pontuar o porquê. Eu gostaria que vocês abrissem em 2 Pedro 3, 9. Se for possível colocar 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vejamos o que diz. O Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O contexto dessa mensagem é sobre a vinda do Senhor, que muitas pessoas estariam escarnecendo sobre a vinda do Senhor. Desde muito tempo a gente tem ouvido falar que Ele vai voltar, Ele não volta. E Pedro traz aqui então uma justificativa sobre, entre aspas, a demora do Senhor. Veja que nesse texto, Pedro ele diz: na verdade não é que o Senhor está retardando, Ele é longânimo. É exatamente isso o que o Senhor aplica aqui. Não é que Deus é injusto, mas Ele é longânimo. O que o Senhor queria, em contrapartida de Jonas, não era destruição, mas era que eles se arrependessem. Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o ímpio morra na sua impiedade. Porque se o ímpio morre na sua impiedade, o que lhe resta é apenas a expectativa de uma condenação. Mas é que o ímpio, como Ezequiel escreve, venha ao arrependimento dos seus pecados. O que Deus quer não é que o ímpio viva na sua impiedade, mas que se arrependa. Embora nós saibamos que nem todos serão salvos. Então o que Jonas queria era que todas aquelas pessoas, caso recebesse a ira de Deus, o juízo de Deus, elas seriam condenadas. Mas o plano de Deus era de salvação. Irmãos, o plano de Deus nas Escrituras é de salvação. Não é de condenação, mas é de que o homem seja salvo. É de que o homem seja resgatado dos seus pecados. É de que o homem seja uma nova criatura. Eu acredito que não apenas eu, mas os irmãos também, em alguns momentos, a gente se pega pensando em Adão, né? Poxa, seria diferente. Poxa, Adão, né? Eva ali, se não fosse, seria diferente. Por que Deus não trouxe sobre eles a ira? Por que não construiu algo novo à parte e os condenou? E às vezes no nosso coração ecoa essa pergunta: por que Deus não trouxe condenação? Por que Deus não matou?
Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é longânimo. Porque Deus é um Deus de graça, irmãos. E glória a Deus por isso. Porque essa mesma indagação e essa mesma questão poderia recair sobre a minha e sobre a sua vida. Porque nós também fomos salvos pela graça do Senhor. O que Jonas viu é que ninguém tinha mérito. E ele estava certo sobre isso, mas o que Deus estava também mostrando para Jonas é que da mesma forma como ele julgava as pessoas por não ter mérito, não havia nele. Porque em relação à ordem de Deus, ele não foi fiel, ele não obedeceu, ele fugiu, ele foi rebelde à vontade de Deus. E da mesma forma como eles mereciam o castigo, Jonas mereceu o castigo também. Porque ele ficou na barriga do grande peixe, a Bíblia não fala o que é, mas do grande peixe, por 3 dias. E Deus poderia deixar com que a sua vida fosse terminada ali. Mas Deus mostrou a graça para ele. Deus mostrou a sua face maravilhosa da graça, que é um Deus que restaura, que restabelece, ainda que o homem não mereça. O que Jonas queria, irmão, era condenação, mas o que Deus estava mostrando não só para os ninivitas, mas para ele, é a sua graça. E é o que Deus mostra para nós. Com certeza nós nos chateamos no nosso dia a dia com pessoas, com os nossos vizinhos, com a realidade. A gente fala, meu Deus, né? A gente olha para a realidade brasileira, mas diante de tanto pecado, e muitas vezes esse sentimento de justiça, do Deus que tem que acabar com tudo, do Deus que tem que matar, do Deus que tem, meio João, né? Jesus mandou lá para Samaria, ninguém quis saber de nada. Falou assim, Senhor, não quiseram ajudar a gente, não quiseram nos ouvir, desce fogo do céu e mata todo mundo. E olha que João foi considerado o apóstolo do amor, hein? Imagina se não fosse. E a gente meio João, Senhor, acaba com tudo, manda fogo, acaba aqui, ó, não quer ouvir, mata esse povo. Mas não é assim, irmãos. Deus não trata dessa forma. Deus é paciente, Deus é misericordioso, e Deus tem os seus caminhos para trabalhar no coração de cada pessoa. Isso não significa dizer também que a longanimidade tem que ser entendida como uma brecha, uma desculpa para viver no pecado, ou como se Deus estivesse compactuando com o pecado alheio, meio omisso, meio cúmplice, sabe? Aquele que não faz, mas sabe quem faz e não faz nada. Porque a Bíblia, ela termina com novos céus e nova terra, mas ela passa pelo juízo de Deus. De fato, irmãos, Deus é longânimo, mas haverá um tempo onde a justiça de Deus e a ira de Deus irá recair sobre todo aquele e sobre toda aquela que não se arrepender dos seus pecados. De fato, acontecerá. De fato, haverá um momento em que Deus irá julgar aqueles que não se arrependerem. Então, Deus não é tardio em fazer o seu juízo. O seu juízo, aliás, já está decretado. O seu tempo já está decretado. As suas próximas ações já estão decretadas. Haverá um momento no porvir em que não restará mais tempo. Não haverá mais hora, não haverá tempo para súplica. Hoje há esse tempo. Hoje há essa expectativa de Deus fazer naquele que não se arrependeu ainda uma nova criatura. E para aquele que nasceu de novo, testificar isso no nosso coração. Mas haverá de fato, irmãos, um tempo onde isso acabará.
onde esse tempo que se chama hoje não restará mais. Mas ainda nós não vivemos, eu falo aqui sobre a volta do Senhor, sobre o julgamento final, mas ainda resta esperança. E nós, como Jonas, fomos comissionados pelo Senhor para pregar. Não porque nós achamos que as pessoas merecem, aliás, nenhum de nós merece. Não com um coração altivo, não quem fala de cima para baixo, não como quem fala achando-se que é melhor, mas também como aquele que experimentou da graça de Deus, do favor de Deus, que sabe o que é estar perdido, que Jesus, como ele falou, há outras ovelhas de outro aprisco, que ainda falta congregar, que ainda falta chamar. Há ovelhas, irmãos, como os ninivitas, que ainda estão perdidos e que precisam ouvir sobre a palavra do Senhor. E nós somos chamados a ir a estes, a não a quem estação. Aliás, Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus, ele disse: um médico, quando ele vai ir até a casa de uma pessoa, ele não vai ir até a casa de uma pessoa que está sã, mas sim daquele que está doente. Eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas o injusto. Aliás, quem é justo diante de Deus? Quem pode se auto-justificar? Quem tem obras? Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve: porque vós não fois salvos pelas obras, vós fois salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, não para que o homem se gloriasse de si mesmo, ou achasse que tem algo para se gloriar, ou para falar: não, olha Deus, eu fiz isso, eu mereço. Mas para nos colocar, irmãos, ao pé de igualdade. Jonas era igual àqueles homens, tão carente da graça de Deus quanto eles. Como nós somos iguais aos demais. Não somos melhores, mas somos igualmente dependentes da graça do Senhor, carentes de Deus. Nos Salmos, Davi escreve: Senhor, bem-aventurado aqueles que o Senhor não os trata segundo o seu pecado. Porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós seríamos destruídos. Essa mensagem de Jonas, esse questionamento, e Deus termina falando: você, Jonas, você está pedindo a morte porque eu fiz com que uma planta crescesse num dia e perecesse no outro. Eu não trabalhei por ela, eu só fiz crescer. Mas você não tem capacidade de ter misericórdia por homens e por mulheres que estão sendo condenados. Deus estava mostrando para Jonas quão era hipócrita e desmedido a sua consternação, a sua misericórdia. Quer dizer que você tem mais misericórdia por uma coisa que é uma planta do que por pessoas que, caso morram, serão eternamente condenadas. Eternamente, irmãos. Porque aos Hebreus diz que ao homem cabe morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Não tem mais uma segunda chance. Nenhum de nós está aqui na condição de se colocar melhor do que ninguém. Eu sei, irmãos, eu sei que pela graça do Senhor, pela revelação, segundo o que nós temos nas suas escrituras, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que tem ações que são hediondas, que são diabólicas, que não agradam a Deus. Mas o que nós precisamos ter muito claro no nosso coração, para que nós não venhamos cair no orgulho nem na soberba, foi entender da onde Deus nos tirou. Foi entender o que Deus fez por nós. Foi entender que, tal como Jonas, muitas vezes nós também paramos no meio de um grande peixe. Talvez não literalmente, talvez não como ele
Provavelmente não. Mas Deus também nos levou já em situações que nos fez, sim, olhar, parar e pensar, refletir e recorrer à misericórdia de Deus. Não é, irmãos, o evangelho não é sobre quem merece o quê. Porque quem merece? Várias vezes eu trouxe essa pergunta: quem merece? Ninguém. Mas é o que nós precisamos. E se não é a graça de Deus, nós seríamos consumidos, nós seríamos destruídos. Porque nós, quando pecamos, apesar do que eu falei sobre Adão, quando a gente olha para a realidade e fala: meu, se não fosse Adão, se não fosse Eva, mas nós nos fazemos herdeiros dele. Nós somos cúmplices do que eles fizeram. E nós faríamos também, porque nós fazemos. Sobre isso não resta misericórdia, não resta, na verdade, mérito, não resta justiça própria. Aliás, a grande questão de Jesus, quando Jesus ele vem, foi exatamente explicar isso para os fariseus, principalmente para os fariseus, que era uma classe que se achava dono do mundo e amigo de Deus, e os demais criaturas subdesenvolvidas, digamos assim, espiritualmente. Mas foi mostrar que um fariseu, ele é tão medíocre e não tem nenhum mérito tanto quanto qualquer outra pessoa que não ocupava esse cargo, que todos eram iguais, que todos seriam destruídos igualmente. Aliás, Jesus ele falou: se vocês se gloriam por ser filhos por serem judeus e descendentes de Abraão, eu posso fazer dessas pedras suscitar filhos de Abraão também. O que significa ser só judeu? Nada, porque eles também foram condenados várias vezes no Antigo Testamento. Do que isso os livrou da justiça de Deus? De nada. Eles ficaram 70 anos presos na Babilônia. Eles ficaram 70 anos presos debaixo de um reino que era assim também corrupto, que era idólatra, mas Deus usou isso para abatê-los por causa das suas transgressões, para mostrar quem eles eram de fato. Então, irmãos, assim como nessa passagem, que nós possamos entender que nós precisamos também daquilo que Jonas estava levando, que Jonas também precisava. Por isso eu quero fazer aqui algumas aplicações para terminar essa mensagem. Primeira, ninguém merece ser salvo, Deus salva pela sua graça. Não existe mérito, nós não trabalhamos com isso. Aliás, às vezes a gente olha algumas declarações, até mesmo cristãs, de pessoas que se acham na condição de exigirem alguma coisa de Deus, como quem diz: ó Senhor, eu estou fazendo isso, mas o Senhor sabe que eu quero aquilo. Irmãos, nada mais isso é do que ou ignorância ou imaturidade, porque ninguém está em posição de cobrar nada de Deus. O próprio Paulo escreve aos Romanos: quem foi que deu primeiro a Deus para que ele seja recompensado? Deus tem que recompensar você do quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou. É só uma contrapartida. Segundo, a longanimidade não é desculpa para continuar no pecado. Longanimidade de Deus não é brecha para viver uma vida em pecado, para abusar da graça de Deus, ou entender a Deus como se Ele estivesse compactuando, porque este mundo já está debaixo do juízo de Deus. Todo sistema maligno já está debaixo do juízo de Deus, e isso é algo que não pode ser mudado. Deus julgará esse mundo. Deus julgará esse mundo. Então nós não podemos entender a longanimidade de Deus como se Deus deixasse simplesmente as pessoas fazerem seus pecados como quem não vai tomar conta. Pelo contrário,
Deus tomará conta de tudo aquilo que as pessoas praticam. Terceiro, a justiça de Deus é implacável, mas isso ocorre segundo a agenda do seu tempo e não da nossa. A justiça de Deus não é derivada da minha ira, da sua ira, do seu tempo, quando você acha que tem que ser, porque Deus tem que fazer isso agora. Pelo contrário, eu entendo até que muitas coisas que a gente gostaria que mudasse, elas retardam muito, parece, que retarda, que não vem de imediato, como Asaf, que ali eu acho que no Salmo 70, ou Salmo 73, ele vai falar isso. Eu olhando para as riquezas dos ímpios, os meus pés quase se desviaram, porque ele olha e fala assim: poxa, mas eu adoro a Deus, eu sofro. Uma pessoa que é ímpia e injusta vive uma vida boa. A conta é um pouco fácil de você resolver, mas ele entende que o fim é a destruição daquele que vive na sua impiedade, ainda que hoje ele sofra. O juízo de Deus virá, irmãos, não no nosso tempo, não na nossa agenda, mas segundo a vontade e o tempo de Deus, pois Ele estabeleceu todas as coisas segundo o seu tempo. E terceiro e último é o seguinte: nenhum ser humano está na condição de julgar quem merece ou não ser salvo. Todos são igualmente pecadores. Quem merece? Talvez, e eu quero trazer esse questionamento como o Senhor trouxe para Jonas. Você teve mais misericórdia por uma árvore do que por pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, ou seja, não sabem o que é o certo e o que é errado. Quem merece, irmãos? Como que a gente pode chegar e definir quem merece ou quem não merece? Porque nenhum de nós merecemos. Eu acho que eu enfatizei bastante isso, né? Nós não merecemos. Porque, mas o que ele fez é mal, sim, porque o pecado é mal. Todo pecado é. Existem consequências diferentes, mas todo pecado leva à destruição. Paulo escreve aos Romanos porque a recompensa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Aleluia. De fato, todo pecado nos destrói, não importa qual ele seja, nos afunda. Mas, irmãos, eu gostaria nessa noite de terminar de uma forma mais esperançosa. O pecado nos afunda, mas Cristo nos salva. Em Cristo nós temos a possibilidade de ter uma nova chance. Como ele falou para Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Mas, Senhor, como assim? Eu sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não. O que Jesus estava ensinando é que é necessário ser uma nova criatura. E não vai ser a lei que vai fazer isso. Vocês vão observar a lei e vocês vão quebrar. Quantas vezes nós não quebramos a lei? Tiago fala: aquele que transgride um mandamento é réu de todos. Nós não conseguimos, irmãos. Nós olhamos para a Bíblia e, se for segundo a lei, ela nos condena, ela não nos salva. Porque você, se transgrediu um só, você já transgrediu todos. Quem pode dizer aqui que nunca mentiu? A Bíblia diz: não mentirás. Então somos réu, estamos não no banco de quem está avaliando, mas no banco de réu. O Senhor se colocou nesse banco e Ele recebeu o juízo que era nosso, como está em Isaías 53. A condenação que nos cabia, Ele levou sobre si. Aleluia. Todo pecado nos destrói, mas Jesus nos dá uma nova chance. Jesus morreu por nós, não porque nós merecemos, não porque Ele viu alguma coisa boa em você. Talvez alguém já falou isso, mas é uma forma errada de talvez até mesmo evangelizar, como: olha como o Senhor, você é bom e Jesus morreu por você. Não, Deus é bom, por isso enviou o seu Filho por você.
para que você possa ter a vida eterna, para que eu possa ter a vida eterna. Não é sobre a sua justiça, irmão, mas é sobre a justiça de Cristo. Nós imputamos Cristo, em Cristo o pecado, mas Deus imputou a justiça de Cristo em nós e somos justificados. E por sermos justificados, nós temos paz com Deus. Amém? Aleluias. Vamos fazer uma oração. Senhor, segundo o que foi ministrado nessa noite, Deus nos faz entender a dimensão da sua obra mais magnífica, que é a redenção. Não há uma alma aqui que mereça, Pai. Nós não merecemos, mas nós sabemos que tudo que o Senhor fez em Jesus foi porque o Senhor é bom. E foi porque nós carecemos, Deus, da sua misericórdia. Deus, nós não temos o que te apresentar em termos de obra. Nós não temos. Nós não temos justiça própria. Nós não temos bondade própria. O que nós oferecemos a Ti foi o nosso pecado. Mas o que o Senhor nos colocou foi a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro e peço para que essa verdade, essa ação que Cristo fez, não venha a ser apenas aqui, Senhor, no campo intelectual, mas que ela se materialize na nossa vida, para que sejamos testemunhas, Senhor, da sua graça, não da nossa justiça própria, não como Jonas, não quem determina, quem coloca a régua, quem mede, quem estipula um parâmetro, Pai, mas quem se rende e entende que nós não somos merecedores de nada, que nós somos como todos, pecadores, que merecemos o seu juízo, mas que pelo favor alcançamos a misericórdia. Ó Senhor, nos dá uma vida transformada a partir dessa verdade. Senhor, nos faz experimentar o que é ser liberto do pecado, o que não é ser mais cativo ao pecado, o que não é estar mais debaixo do reino das trevas, mas agora debaixo de um outro reino, mas agora submetidos ao reino de Cristo e às leis do Senhor, vivendo em amor, vivendo neste mundo, mas segundo os seus parâmetros, e levando essa mensagem, não a quem nós julgamos merecedores, mas a toda criatura. Senhor, toda a justiça própria, todo orgulho, toda a soberba que pode haver no nosso coração, que o Senhor venha destruir, mas que lugar de soberba venha reinar a tua graça, o teu favor, o teu amor, a tua misericórdia, porque se em nós houver e abundar, Pai, que as suas virtudes possam abundar sobre nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Pai do Senhor, mais uma vez. Palavra maravilhosa ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça que o Senhor nos falou
a nós nessa noite, né? Para a palavra, para nós aplicarmos nas nossas vidas e assim vivermos por ela, em nome de Jesus. Mais uma vez, minha irmã Karina, muitíssimo obrigado. E vamos não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Vamos aos nossos avisos, nós estamos caminhando para o nosso final. Vamos aos avisos, em nome de Jesus. Som. Glória a Deus. Amém? Nós vimos os avisos. Vamos se colocar de pé para orar pelo término do culto. E vamos também estar apresentando na oração a irmã Adriana, o Edson e a sua família. Amém? Senhor amado, Senhor querido, muito obrigado por mais esse culto. Pai, nós apresentamos essa família, o Edson, a Adriana. Nós, Senhor, não sabemos o contexto, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor, que é o Deus de perto, mas também o Deus de longe, é aquele que pode trabalhar, Senhor, em cima de todas as situações, de todos os contextos. E o Senhor é aquele que é capaz de operar todas as coisas segundo a sua boa e perfeita vontade. Pai, que o Senhor possa estar abençoando essa família, que o Senhor pode estar trabalhando nela, restaurando, que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo tudo aquilo que é, pelo menos aos olhos do homem, impossível, Pai, operando o seu milagre. Senhor, também nos leve em paz, debaixo da sua segurança, debaixo da sua graça, cada um, Senhor, repousando nesta noite. Que possamos estar aqui, Senhor, também aos domingos, congregando junto com os nossos irmãos, Senhor. Nos leve em paz, debaixo da sua segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua voz, meus lábios tremerão. Eu te ouvi, meu íntimo se comover. E ao som da tua voz, meus lábios tremerão. E ainda que a figueira não floresça,